Bem, boa noite, boa tarde, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Propetec Consultoria. Hoje nós temos um convidado muito especial, um convidado que tem muito conhecimento e nos vai nos abrilhantar com todo esse seu conhecimento. Juan, seja muito bem-vindo. Na verdade, doutor Juan, seja muito bem-vindo. Maravilha, Renato. Obrigado aí pelo convite de estar com vocês. Sejam muito bem-vindos, caros seres humanos do futuro que estão nos assistindo nessa X-feira, porque a gente não sabe se vocês vão ver segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, então, nessa X-feira. Então, é um Isso. prazer estar aqui com vocês. Show de bola. Doutor Juan, fala um pouquinho da trajetória, tanto profissional quanto de formação, que é uma formação que nos faz o admirar. Maravilha. Bom, a minha formação ela é super peculiar, porque a minha primeira graduação foi em administração de empresas. Eu fiz na PUC, lá no Rio Grande do Sul, com ênfase em economia. Depois, eu fiz 4 especializações no Brasil, todas na SPM, que foram em marketing estratégico, em branding, em construção de marca, em finanças empresariais e comunicação estratégica. Depois eu fui para os Estados Unidos e fiz mais 4 lá. Eu fiz uma em Leading Product Innovation em Harvard. Depois eu fiz outra em gestão de negócios complexos no MIT. Depois eu fiz outra em desenvolvimento de soluções com inteligência artificial também no MIT. E depois eu fiz outra de gestão de projetos de inteligência artificial no INSEAD, no Vale do Silício, em São Francisco. Aí depois voltei para o Brasil, fiz mestrado em inovação na Unicinos. Depois eu fiz doutorado em inovação em inteligência artificial na Unicinos e concluí em 2023 o pós-doutorado em inteligência artificial usando a computação e a comunicação quântica para turbinar a performance da inteligência artificial. Então esse é um resumo da minha vida acadêmica e tudo isso eu acabei aplicando aí durante 28 anos de mercado em empresas aí como Johnson & Johnson, como Coca-Cola, como Red Bull, como a iPlace, que é a Apple no Brasil. E atualmente, então, sou sócio e vice-presidente de inteligência artificial da Abstrato Inovação e Tecnologia, que hoje é uma das maiores autoridades aí em inteligência artificial no Brasil. Perfeito. Doutor Juan, explica para a gente um pouquinho como que for trabalhar a questão de cultura nessas empresas, como Coca, Red Bull, Johnson. Como que foi essa questão? Porque a gente fala de administração, enfim, engloba toda essa questão, mas depois tem todo esse cenário, esse recorte, esses ensinamentos, enfim. Eu fico muito feliz com essa pergunta, porque muito do que eu fui lapidado na minha carreira profissional, eu logicamente aprendi, principalmente nessas empresas, em especial na Coca-Cola. A Coca-Cola, para mim, foi uma grande faculdade, principalmente em relação ao presidente da Coca-Cola, que era o Ricardo Von Tobel, que para mim é um dos empreendedores, empresários mais incríveis do Brasil, juntamente com o Jorge Gerdau e o Johan Peter. Então são 2 empresários que eu tive a oportunidade, quando eu morava no Rio Grande do Sul, aprender muito com eles. E basicamente o que eu digo é o seguinte: a gente não pode achar que a gente vai ser moldado profissionalmente somente com o que a gente aprende nas empresas, e por outro lado, a gente também não pode achar que a gente vai ser moldado profissionalmente somente com o que a gente aprende na faculdade ou em MBAs, mestrado, doutorado e pós-doutorado. É um mix
entre as duas coisas, é um equilíbrio entre as duas coisas. Mas, de maneira geral, o que eu gostaria de destacar? Alguns pontos em especial. O primeiro deles é que eu aprendi em todas essas empresas que qualquer empresa do planeta só tem duas áreas. Ou é a área de vendas ou quem trabalha para vendas. Então, esse foi um grande aprendizado para mim. Eu sempre trabalhei nas áreas de marketing, vendas, inovação e transformação digital. Então, para mim, esse foi um aprendizado muito grande que eu levo para os meus negócios até hoje. Um segundo aprendizado que para mim faz muito sentido é que meta não se discute, meta se cumpre. Então, esse foi um outro grande aprendizado que eu tive. E, principalmente com o Ricardo Von Tobel, eu aprendi que trabalho bem feito não precisa de explicação. Quando a gente faz um bom trabalho, o resultado vem, e se a gente, de alguma forma, tem que ficar explicando, é porque não veio o resultado e a gente tem que explicar. Então, eu queria destacar, mais do que a cultura dessas empresas, a derivação da cultura dessas empresas e o legado que elas deixaram para mim ao longo desses 28 anos, na verdade 25 anos que eu fui executivo de empresa, e porque nos últimos 3 eu estou empreendendo, né? Então, basicamente, esses foram os principais ensinamentos que eu julgo que me ajudaram a chegar até onde eu cheguei aqui. Perfeito. Puxando um gancho já da sua fala, você fala das questões de vendas, né? E você esteve não, né? Está porque, como eu vejo, está sempre viajando, fora do país, enfim. No Brasil tem uma cultura muito grande que as próprias as graduações em si, elas não ensinam a questão da ciência de vendas, eles não fazem uma ligação entre marketing e vendas, que tem que trabalhar em paralelo, que um ajuda o outro, que um é complemento, né? Isso, no seu olhar, no meu olhar, isso é ok. Isso daí faz... no Brasil, realmente não ensina, né? E no olhar do Dr. Juan, é a mesma coisa ou não? Sem dúvida, né? Primeiro que o que acontece existe uma diferença entre o que é ensinado em cursos e faculdades em relação ao que é vendas, processos de venda, como vender, marketing, gestão de marketing, e a vida como ela é mais do que abismal, assim, não é só um abismo de diferença. Eu diria que são algumas galáxias de diferença. Só que hoje a gente tem uma questão que potencializa isso, porque quando me perguntam qual é o futuro do marketing e o futuro das vendas feita pelos humanos, e aí eu brinco que é a tela azul do Windows, né? Ou seja, o marketing está morto, enterrado aos 7 palmos, não faz... Eu particularmente não consigo ver absolutamente nenhum processo de marketing que não possa ser automatizado, não consigo ver nenhum processo que não possa ser automatizado, e ainda por inteligência artificial, e ainda podendo ser feito com mais agilidade, muito mais acurácia e com muito mais escalabilidade do que qualquer humano ou todos os humanos profissionais de marketing do planeta juntos. Então, não vejo hoje a área de marketing, a publicidade, a propaganda, o jornalismo como áreas de concentração que têm vida nos próximos 5 anos. E, por consequência, as áreas de venda, a mesma coisa. Ou seja, o que a gente vai ter, o que vai sobreviver por um período ainda, até 2027, por exemplo, as áreas de vendas estratégicas. Agora, toda a parte operacional, de growth hacking, marketing digital, não faz mais sentido. Hoje, eu particularmente desenvolvo projetos de inteligência artificial que substituem 2.000 vendedores, se for necessário. Eu fiz isso para imobiliárias que substituem 100% o processo de aquisição e geração de leads para imobiliárias. Enfim, e por aí a gente pode dar
uma grande quantidade de eventos. Então, em resumo, tudo isso para dizer que mais do que existir um abismo entre o que as universidades e os cursos de marketing e vendas ensinam, é que daqui para frente vai ser muito difícil ainda ter humanos trabalhando com marketing e vendas depois de 2027, que vai ser o grande game changer do que vai acontecer com a inteligência artificial pela frente. Tá. E os modelos fora do país? O doutor fez uma boa parte da trajetória no MIT. E como que isso, claro, é abordado, e lá também existe essa visão que não existe mais a mão de humano dentro desses dois departamentos, ou desses dois ensinamentos. Aqui eu queria deixar um ponto que é bem importante todo mundo ter claro, é que a gente não deve achar que por ser Harvard, por ser MIT, por ser Yale, por ser Stanford, por ser essas grandes universidades, que pelo ponto de vista de vendas especificamente, eles fazem melhor do que nós brasileiros. Porque nós brasileiros somos muito bons em venda, porque para conseguir vender no mercado complexo como o brasileiro tem que ser realmente bom. Então, eu vejo que em vendas, nós somos muito bons e a gente tem que parar, né, com a síndrome, né, de cachorro vira-lata. Sim. Logicamente que, pelo ponto de vista de marketing, a gente está muito atrás ainda dos americanos, né? Mas, e aí não existe uma receita de bolo. Tem a vertente dos românticos e das românticas que vão dizer que a inteligência artificial ela não vai acabar com os empregos. A inteligência artificial vai criar novos empregos, ou que a inteligência artificial ela vai capacitar pessoas a fazerem coisas melhores. Ok, só que isso até a página 2. O que eu posso afirmar categoricamente é que depois de 2027, 2029, vai ser absolutamente muito difícil sobrar alguma coisa para marketing e vendas ser feito por humanos, porque com a evolução da inteligência artificial shallow ou narrow, que é o modelo que a gente está hoje, que é o que a gente chama de inteligência artificial limitada, com essa evolução, em dezembro de 2025 para AGI, que é a inteligência artificial geral, e em outubro de 2027 para super inteligência artificial, que eu achava que ia acontecer entre 2029 e 2031 e já vai acontecer aí final de 2027, tudo muda. Quer dizer, o mundo que a gente vive hoje e conhece será abismalmente diferente do que vai acontecer a partir de outubro de 2027. Então, vem muita coisa nova pela frente e o pior de tudo é que as pessoas não se dão conta. Por exemplo, eu gosto de dar exemplos bem impactantes para as pessoas não esquecerem. Você sabe qual a quantidade de homicídios no planeta por ano? Agora eu não sei exatamente se é por ano ou por mês, mas o que importa é a ordem de grandeza. Existe um dado que a quantidade de homicídios, agora eu não vou me recordar se é por ano ou por mês, mas é no mundo, é 700 mil. Então guarde o número 700 mil, independente de ser ano ou mês. Você sabe qual a quantidade de pessoas que se suicidam por ano ou por mês em comparação com os homicídios? 1 milhão. Quase o dobro. Só que o quê? A gente não sabe, porque existe toda uma orientação e correta orientação para não divulgar suicídios. Mas mais do que tudo, sabe o que mata? Mortes com acidentes de carro, que é 1,5 milhão de acidentes de carro. Então, o que acontece? Nesta mesma proporção, independente de ser por mês ou por ano, a gente tem 700 mil num 1 milhão no outro e 1,5 milhão no outro. Quando a gente não tem essa informação, e a informação correta, a gente não consegue ter a dimensão correta do que vai acontecer, como se prevenir, se planejar e se preparar. E é exatamente o que vai acontecer com os empresários que estão dormindo hoje em relação ao que vai acontecer com eles
em até 2 anos. Eu fico impressionado, eu que viajo o mundo inteiro dando palestras e workshops para todos os tipos de organização, e quando eu começo a falar do que vai acontecer agora, a partir de dezembro de 2025 até outubro de 2027, e o pessoal e os líderes, os C-levels, os presidentes de empresa, presidentes de conselho, não têm a menor ideia, eu fico apavorado, porque a sensação que eu tenho é que todos esses executivos, eles estão num prédio pegando fogo, e ao invés de se preocupar em apagar o incêndio, eles estão muito mais preocupados em arrumar os quadros que estão na parede. Então, olha o tamanho da ruína que vai vir para esses empresários e empresárias pela falta de entendimento. E aí, quando a gente tem um assunto como a inteligência artificial, que não é prioridade ainda, neste momento de 2025, o caos que isso vai acontecer é imensurável. Quer dizer, todos os empresários que ainda têm algum tipo de preconceito com a inteligência artificial é porque, de fato, tem um completo desconhecimento sobre o tema. Porque quem conhece, é impossível ter preconceito, porque já entendeu para onde o mundo vai. Então, esse é um resumo da ópera. Perfeito. De quem vem, isso daí é fato. O doutor Juan, já que a gente está falando, né, sobre as questões, com as questões de inteligência artificial, as empresas, de uma forma geral, tá? De uma forma geral, e aí pelo seu conhecimento a nível mundial, as empresas brasileiras, de uma forma bem ampla, seja da pequena para grande, sabem fazer gestão e estratégia? Se a gente pensar em gestão dos seus business, sem dúvida. Nós temos hoje grandes cases no Brasil que, por exemplo, a CIMED, na minha modesta e humilde opinião, é um grande case de negócio, a CIMED. Acho que eles fazem um trabalho muito bem feito. Sou muito fã, né, da CIMED, ou seja, tem várias empresas, né, no Brasil que são cases mundiais. Então, assim, definitivamente, gestão dos seus business, as empresas que conseguem crescer, né, num país porque, basicamente, qual é o raciocínio que nós precisamos ter? Existe um conceito que é jogar o jogo do infinito e um jogo finito. O que é um jogo finito? É um jogo que eu conheço todas as regras do jogo, eu sei quem são meus adversários, eu sei quando começa e eu sei quando termina. Isso é um jogo finito. Só que no Brasil a gente não joga esse jogo finito há muitos anos. A gente joga um jogo do infinito, que é um jogo que a gente não sabe quando esse jogo começou, a gente não sabe quando ele vai terminar, a gente não conhece todos os nossos adversários, a gente não conhece todas as regras do jogo e, mais do que isso, as regras do jogo mudam constantemente no meio do jogo. Então, tudo isso para defender a tese do porquê que os empresários e empresárias do Brasil que conseguem crescer são campeões, são ninja. Então, de fato, no Brasil, nós temos excelentes empreendedores. Perfeito. Mas em sua grande maioria, isso acontece ou não? Não, logicamente que não, né? A gente vê, por exemplo, startups. Vamos para o mundo das startups. Por que 60% das startups elas quebram até o 3º ano? Porque o que acontece? Os empreendedores são mal instruídos. Ou seja, né, os empreendedores, e eu falo isso porque eu sou investidor de startup e eu já desinvesti em várias startups. Por quê? Porque o que acontece? Os empreendedores, eles de startups, primeiro que eles dão existe meio que um entendimento equivocado sobre o que é uma startup. Para começar, o que é uma startup? Precisa ser uma empresa de base tecnológica.
que isso significa? Ah, mas eu tenho uma empresa aqui que ela vai fazer... a maneira de fazer comida fit é diferente. Não, isso não tem nada a ver com startup, porque não é uma empresa de base tecnológica, né? Porque é uma empresa que nasceu rápido, com poucas pessoas, que tem como escalar, que é uma startup. Para começar, startup tem que ter base tecnológica, tem que ser possível fazer escalar, tem que ser possível fazer scale up. O que é o scale up? À medida que eu crescer em vendas, o meu custo ele não cresce acompanhando, ou seja, eu mantenho ou reduzo para eu poder fazer o famoso scale up. E aí, por exemplo, o que a gente vê hoje é que é um oba-oba, né? Ou seja, a gente vê muitos empreendedores que quando recebem os aportes, em vez de investir em marketing, investir em P&D, investir em time, vai investir em quê? Vai comprar um iPhone novo, vai comprar um MacBook novo. E aí, o que acontece? Como muita geração nova hoje não está preparada para as adversidades do mundo, então o que acontece? Eu sou investidor, eu vou lá investir na empresa. Beleza, eu botei o dinheiro na empresa, mas eu quero o resultado. E aí o investidor vai cobrar o resultado do empreendedor. E o empreendedor ele não sabe lidar, muitas vezes, com essa pressão. E aí o que acontece? Ele acaba se perdendo no meio do jogo, e por isso que a gente tem a maioria das startups no Brasil quebrando até o terceiro ano. E principalmente quando são startups de galera jovem. Né? A gente vê que as startups hoje, que mais, no geral, eu estou generalizando, não estou dizendo que é tudo assim, mas a grande maioria das startups no Brasil hoje que tem sucesso são de empreendedores acima de 30, 40 anos. Por quê? Porque já erraram muito. Então, quando a gente erra muito, se a gente é bom e aprendeu com o erro, o investidor está comprando o erro também, quer dizer, aquilo que a pessoa errou inicialmente não vai errar novamente. Então, basicamente, é isso. A gente tem, hoje no Brasil, sem dúvida alguma, excelentes empreendedores, mas, por outro lado, não é a maioria dos empreendedores que são bons, né? A gente tem uma minoria, e eu diria que até uma raridade, né? A gente vê hoje aí a quantidade de empresas abrindo versus a quantidade de empresas fechando. Lógico, nós temos toda uma conjuntura econômica, política, social que impacta, que eu não quero entrar nisso para não gerar aí nenhum tipo de polêmica, mas a gente tem aí questões de taxa Selic, a gente tem questões de guerra, a gente tem questões aí de cotação de dólar, de euro, seja o que for, e que tudo isso impacta, e por uma questão lógica, os empreendedores que começaram há pouco tempo não têm horas de voo para lidar com todas essas adversidades. Quer dizer, quando a gente, há 20 anos, a gente rodava um raciocínio de mercado que ele era linear, era o raciocínio da Revolução Industrial. Ou seja, basicamente, todos nós, há 20 anos atrás, no mercado, a gente lidava basicamente com um problema. E a gente tinha que resolver os aspectos ligados a esse problema. Então, como o raciocínio de mercado ele era linear, se eu planejava bem e eu executava bem, eu tendia a ter um bom resultado. Hoje não, a gente saiu do raciocínio linear da Revolução Industrial. Tem muita gente que fala aí que a gente vive hoje na indústria 4.0, na quarta Revolução Industrial. Não, a gente já passou. Hoje a gente vive no que eu chamo de revolução tridimensional. O que é revolução tridimensional? A gente está vivendo agora, junto, a revolução social, a revolução tecnológica e a revolução da informação. Essas três revoluções juntas eu chamo de revolução tridimensional, que inclusive está num dos meus livros, que basicamente faz com que a gente evolua de um raciocínio de mercado linear para um raciocínio de mercado em rede, matricial, que tudo impacta em tudo. Então, por isso que a gente saiu de jogar um jogo do finito para um jogo infinito, onde tem muita variável. E por uma questão lógica, né, nada do que eu estou dizendo aqui é chute. É tudo lógica. É só a gente empilhando Lé com Cré e fica fácil de entender. Então, dentro desse contexto, o que acontece? Fica muito difícil, porque essa molecada nova não tem horas de voo para saber lidar com as adversidades
de mercado que a gente tem. Então, por isso que eu acredito fortemente, eu já estou vendo esse movimento acontecer, que a galera de 40 a mais, que há alguns anos estava começando a ser esquecida, vai ter lugar muito forte novamente daqui para frente no mercado de trabalho. Só para ilustrar essa fala do doutor da questão das startups, há um tempo, há pelo menos eu acho que 2 semanas, eu fiz um podcast, entrevistei um advogado especialista em startup. E, inclusive, ele chama o Dr. Paulo. O Dr. Paulo ele foi considerado o melhor advogado online do Brasil em 2024. E ele falou, tá até gravado, e eu fui perguntar para ele, né? Eu falei assim, doutor, quando essas startups já chegam para a questão de montar o contrato social, definir as partes, toda a questão de legalidade, como essas empresas elas chegam bem evoluídas? Ele falou assim, Renato, por incrível que pareça, as empresas elas e aí eu falei assim, e aí elas chegam já com um plano de negócio bem estruturado, com um modelo de negócio bem estruturado, que na verdade é o business, né, o Canvas. Aí ele falou assim, não, você não está entendendo, você não tá entendendo. A maioria não chega. Ele quer fazer toda a parte de estrutura, mas ele não sabe para onde vai, para onde vem, ele não fez estudo de mercado, ele não sabe. Então ele falou assim: tem coisa que tem que chegar para o dono, e não é a minha área. Eu sou da área jurídica. Eu falei assim, bicho, procura alguém numa universidade, vai montar um modelo de negócio para que você entenda realmente se seu negócio vai ser viável ou não. Exato. E eu fiquei assustado. Por quê? Porque, para mim, quando chega uma startup, o cara já tem, pelo menos, estudo de mercado, ele tem se é viável, se não é viável, se ele... Não. Pelo contrário, eu fiquei assustado, mas tudo bem, faz parte do contexto, é só para ilustrar a fala. E é exatamente isso, assim, eu que fui avaliador de muitos Startup Weekends, hackathons, é desesperador ver o nível de inovação que a gente tem no Brasil e o nível de preparação que os empreendedores têm. Assim, é um monte de empreendedor com um monte de frase feita de guru do Instagram. E aí, não é tudo no final do dia, tudo um saco vazio que não para em pé. Eu falo que é guru de palco. Exato. Guru de palco. O doutor Juan, explica para mim o que é uma empresa antifrágil. Legal. Bom, o que acontece? Via de regra, nós temos 3 tipos de empresas. Nós temos as empresas frágeis, que normalmente eu chamo de uma empresa que é a empresa vela. Por quê? Porque vem um vento e apaga a luminosidade. Então, eu sou uma empresa que deu uma enchente, eu quebrei. Deu uma pandemia, eu quebrei. Por quê? Porque eu era frágil. Eu era uma empresa vela. Veio um vento, veio uma adversidade e acabou a minha luminosidade. Então, essa é uma empresa frágil. Depois, qual que é a evolução de uma empresa frágil? É uma empresa resiliente. O que é uma empresa resiliente? É o que eu faço uma analogia com uma empresa lanterna. Por quê? Diferente de uma empresa frágil, vela, que vem um vento e apaga a luminosidade, uma empresa resiliente, lanterna, pode vir o vento, mas não vai acabar a luminosidade. Mas a resiliência, como eu sempre brinco, é o João Bobo que bate e volta. Em algum momento pode acabar a bateria ou a pilha da lanterna. E aí a luminosidade também vai apagar. Então, qual é a evolução de uma empresa resiliente? É a empresa antifrágil. Que quanto mais adversidade ela sofre, mais forte ela fica, que é o que eu chamo de empresa fogueira. Que diferente da empresa frágil vela, que vem um vento e apaga a luminosidade, diferente de uma empresa resiliente, que em algum momento, da empresa lanterna resiliente, que em algum momento pode apagar a luminosidade, porque vai acabar a pilha ou a bateria,
A empresa antifrágil fogueira, quanto mais vento vem, mais forte ela fica. Perfeito. Empresas brasileiras, de uma forma geral, elas são inovadoras? Tem uma cultura de inovação? Não. São muito raras. O que existe é uma legalzice da Marketinglândia de colocar de forma marqueteira em relatórios, trazer a palavra inovação para deixar moderno, para deixar vanguardista. Mas quando a gente vai para execução prática, os índices de inovação reais do Brasil estão abaixo da mediocridade. E aí tem um ponto importante que eu gostaria de destacar, que é o seguinte. As empresas, por falta de conhecimento, no Brasil a gente está vivendo uma crise da inovação. Por quê? Porque não tem mais o meio termo da inovação. Ou a gente tem as empresas que entenderam o que é inovar, e estão acelerando nesse sentido, e estão tendo resultado, estão gerando dinheiro novo, porque no final do dia, qual que é a função prática da inovação? Gerar dinheiro novo. Não é um conceito meu, este é um conceito da época de Coca-Cola, que é gerar... Inovação no final do dia, o que é? Para gerar dinheiro novo. Se não gera dinheiro novo, é invenção, ou legalzice da Marketinglândia, como eu brinco. Então a gente tem, por um lado, as empresas que entenderam a importância da inovação, de implementar uma cultura de gestão voltada para a inovação, e por outro lado, a gente tem as empresas que estão no limbo, que não entenderam o que é inovação e por isso estão patinando. Só que, com o que vai acontecer com a inteligência artificial entre dezembro de 2025 e outubro de 2027, se as empresas, e aí isso eu afirmo de forma absolutamente categórica e pragmática, se as empresas que não entenderem e não implementarem uma cultura de gestão voltada para a inovação e de governança da inovação, imediatamente vai ser muito, mas muito difícil de continuar sobrevivendo neste momento que vai ser dezembro de 2025 a outubro de 2027, porque a gente vai entrar num buraco negro nesse momento que vai mudar absolutamente tudo, e se você não estiver preparado para inovar, dificilmente vai continuar sobrevivendo. Perfeito. O doutor Juan, como que ele avalia o ensino universitário hoje nos dias atuais? Isso aonde? Brasil, mundo, Estados Unidos? Brasil. Bom, uma vergonha, né? Se você, todo mundo que me pergunta, Juan, onde eu devo aprender inteligência artificial? Bom, eu só tenho uma certeza, onde não aprender, que é no Brasil, né? Ou seja, você conhece algum curso? É óbvio que eu sou suspeito para falar, porque eu tenho um curso de letramento em dados e inteligência artificial, que, por sinal, é o único do Brasil com NPS 100. Então, basicamente, eu sou suspeito para falar. Agora, eu não conheço, né, daqui a pouco, assim, posso estar sendo injusto. Eu não conheço nenhum curso que eu colocaria meu filho, por exemplo. Não conheço no Brasil. Nenhum, a não ser o meu, que eu inclusive desenvolvi porque os meus clientes pediram para eu desenvolver, porque toda hora aí porque já fizeram esses cursinhos dessa galera aí que está toda hora no Instagram falando, dessas empresas que tem os co-founders aí, que são, né, são os gurus de palco, que adora criar coisas, ou esses cursinhos que dizem que dão coisas de graça, quando na verdade não é. Enfim, eu acabei tendo que criar, porque os meus clientes que já fizeram esses cursos falaram que eles nem arrancaram o entendimento da inteligência artificial
com essa galerinha aí dos gurus do Instagram. Então, por isso que eu tive que acabar criando esse curso para suprir uma demanda dos nossos mais de 500 clientes. Agora, se você perguntar, Juan, onde que eu devo aprender inovação, inteligência artificial, o que eu posso dizer para você é o seguinte, não é no Brasil. Né? Ou seja, você vai aprender nos Estados Unidos, você vai aprender na China, você vai aprender na Escandinávia, você vai aprender na Estônia, enfim, nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita, na Coreia do Sul, no Japão. Agora, infelizmente, não é que não tenha. Eu não conheço e não saberia indicar. Então, quem me pede indicação, infelizmente, eu não tenho nenhum para indicar. E aí fica aqui a dica para quem está nos assistindo. Se você tem um bom curso de inovação, de inteligência artificial, de marketing, de vendas, e você acredita que de fato está no primeiro nível e concorre com a primeira divisão mundial, estou inteira à disposição e estou louco para conhecer, inclusive para indicar, porque muita gente me pede indicação. Perfeito, perfeito. Eu vou aproveitar o gancho e o ensejo. O que o doutor acha dessas imersões de gestão e estratégia de 3 dias? Não, olha, nada contra, e eu já emendo com as imersões de subir para a montanha, dar as mãos e gritar "ah". Por mais que eu esteja de laranja aqui, não tenho nada contra quem faz, mas e acho que cada um tem livre-arbítrio para fazer o que acha que faz mais sentido para a sua vida, mas eu não indico. Eu não indico. Então, de novo, eu acho que no final do dia tem espaço para todo mundo, né? Mas, especificamente, eu vejo que a vida real, a vida da performance, a alta performance é muito diferente do que, de novo, esses gurus do Instagram apresentam. Né? Eu sempre me coloco à disposição. Vamos fazer um podcast com esses gurus do Instagram junto e estou inteira à disposição para a gente falar junto, para eles me ensinarem. Porque eu não consigo ver no que eles mostram nas redes sociais valor para a vida como ela é, para a prática, que quando bota a bola ao centro e a gente começa a jogar o jogo da alta performance, no final do dia é muita teoria, mas que para a prática resolve até a página 2. Eu também sou extremamente, eu falo que leva, Picasso sempre falou, né, leva muito tempo para ser jovem, né, então, na verdade, traduzindo isso ao pé da letra, o conhecimento, ele vai além, né, ele vai para o resto da vida, né, eu não consigo aprender o que se leva-se muito tempo em 3 dias. Isso não faz sentido em lugar nenhum no planeta. Eu não vou dizer que milagre não existe, mas para mim não faz sentido. Não encaixa Lé com Cré. Agora, enfim, tem público, acho que tem espaço para todo mundo. E o que eu digo é o seguinte, o principal de tudo isso, qual é a minha mensagem? Temos que ter a mente aberta para o novo. O fato de eu não conhecer nenhum desses gurus dos coachings e dessa galera que faz essas imersões aí, resolver na prática problema real para gerar dinheiro novo real, não significa que não tenha. Pode ser que tenha. Então, por isso que a minha mensagem é, temos que ter a mente aberta para ouvir, e eu constantemente me dou o esforço de tentar ouvir, de participar, mas até hoje não me convenceram que aquilo que mostram e no final do dia enganam um monte de gente, para mim não funciona. Perfeito. Eu não tenho o conhecimento que o Dr. Juan tem, mas eu tenho certeza que eu tenho o mesmo pensamento. Conhecimento eu vou demorar um tempo para chegar, mas pensamento, eu não acredito em coisa fácil. Eu acredito em persistência, abertura a novo conhecimento, enfim, né? Eu falo que
é um conhecimento muito raso, é igual Bossa. Essa galera tem um conhecimento, enfim, não vai resolver o problema de nenhuma empresa em 3 dias, não vai resolver. Se você não for com profundidade, não vai, mas enfim, cada um no seu, no seu quadrado e cada um nas suas crenças, enfim, né? Doutor, vamos falar um pouquinho mais de inteligência artificial? Bora? Bora? Então vamos lá. O que falta para o Brasil dar um passo? Na verdade, não é um passo, é um salto para essa revolução ou para essa evolução que nós chamamos de inteligência artificial. Essa é uma pergunta muito complicada pelo seguinte. Primeiro a gente precisa entender onde a gente está. Então, o que acontece? Primeira coisa que todas as pessoas deveriam ter acesso é entender o relatório AI 2027 que os ex-cofundadores da OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, disponibilizou para o mercado há cerca de 60 dias. Ou seja, eles mostraram o game changer que vai ser no mundo. E o que eu fiz? Eu criei um estudo, em torno de 56 páginas, que mostra que eu traduzi, não só traduzi o que eles falaram nesse estudo AI 2027, mas criei um framework, né, ou seja, uma metodologia para ajudar as empresas a se adequarem no que vai acontecer a nível individual, a nível em grupo, a nível departamental dentro das empresas e a nível corporativo. Basicamente, o que vai acontecer? Primeiro ponto que a gente tem que ter claro. Tem um gráfico que mostra, né, desse relatório AI 2027, que é a inteligência, é um gráfico ilustrativo que demonstra o nível de inteligência do que a gente tinha no ChatGPT 3.5, que foi quando, né, o mundo trouxe à tona, né, o ChatGPT, a OpenAI disponibilizou para o mundo o ChatGPT. Então, a representação gráfica da inteligência do ChatGPT 3.5 lá em 2022 era um quadradinho. Quando a gente compara o ChatGPT 3.5 para o melhor modelo que a gente tem hoje da OpenAI, que é o 4.5, a gente evoluiu de 2022 para 2025 para 7 quadradinhos de inteligência. E o que vai acontecer de agora até a evolução do que a gente tem hoje, do melhor modelo, que tem 7 quadradinhos, quer dizer, a gente levou 3 anos para evoluir 6 quadradinhos, sair de 1 para 7. O que vai acontecer do melhor modelo que nós temos hoje, em 2025 para dezembro, sai de 7 quadradinhos para 992 quadradinhos de inteligência. Hoje, o modelo de linguagem de inteligência artificial, ele leva de 4 a 6 meses para evoluir. Com o que vem em dezembro desse ano, ele vai evoluir a cada 3,65 dias, ou seja, a cada 4 dias. Então, olha o tamanho da bronca. Quando eu fiz o pós-doutorado, eu fiz uma análise preditiva, onde eu mapeei, e eu fiz nessa análise, onde eu mapeei que a evolução do tipo de inteligência artificial que nós temos hoje, que é a shallow ou narrow, ela leva, do dia 30 de novembro de 2022, disponibilizou para o mundo o ChatGPT. Daquele dia em diante, todos nós, as empresas, teríamos 1.200 dias pela frente para a gente se letrar e dominar a inteligência artificial shallow ou narrow, que é o que a gente tem hoje. Mesmo os modelos mais avançados, tudo é inteligência artificial limitada. E o dia 1200 culminaria no famoso sábado 14 de março de 2026, mais conhecido como ano que vem. Qual o problema disso? O problema disso é que neste relatório AI 2027 dos ex-cofundadores da OpenAI, mostra que essa evolução não será
em março de 2026, e sim dezembro de 2025. Ou seja, perdemos 3 meses para se letrar e dominar a inteligência artificial. E aí o que acontece? Imagina que hoje nós temos um modelo de inteligência artificial que fica mais inteligente a cada 4 a 6 meses. A partir de dezembro, nós teremos uma evolução da IA Shallow ou Narrow para AGI, que é a inteligência artificial geral. E aí, nós teremos um modelo que focado em P&D, em se autodesenvolver, ou seja, que ficará melhor a cada 4 dias, para arredondar. Então, significa que hoje, por exemplo, a gente leva ali para ir de um chat GPT 4 para um chat GPT O 6 meses, para ir do chat GPT O para o chat GPT Mini mais 6 meses. Agora não. Ele vai evoluir a cada 4 dias. Então, ele vai ficar evoluindo constantemente durante todo o ano de 2026 e eles vão chamar de Agent. Então, em dezembro desse ano, vem o que eles chamam de Agent 01, ou Agente 01. E aí, durante 2026, esse Agente 01 vai evoluir para Agente 01 ou Agente 01 Mini, Agente 01 3, e assim sucessivamente, ficando melhor a cada 4 dias. E aí, até a gente chegar em outubro de 2027, que vai ser o grande game changer do mundo que a gente conhece. Prestem bem atenção nisso que eu estou falando. Outubro de 2027, o mundo que nós conhecemos hoje não será mais o mesmo a partir de outubro de 2027. Por quê? Porque a gente vai ter evoluído entre dezembro de 2025 a outubro de 2027, do Agent 01 para o Agent 02 para o Agent 03, até chegar o Agent 04, que é o Agente 04. E o que isso significa? Que absolutamente nada do que terá sido desenvolvido até o Agente 03 sequer vai se conectar com o Agente 04, tamanho nível de evolução. Que aí é quando a gente vai chegar na superinteligência artificial, que aí é o estado da arte da inteligência artificial, que aí não terá mais absolutamente nenhum processo que os humanos serão melhores que as máquinas, que as inteligências artificiais. Hoje eu costumo dizer que nós só temos 2 tipos de profissionais. Ou é o profissional que faz o seu trabalho melhor do que a inteligência artificial faz, e esse número vai cada vez diminuir mais, ou o profissional que, usando a inteligência artificial, faz algo melhor do que a inteligência artificial faria sozinha. Só que isso só vai acontecer até outubro de 2027. Porque a partir de outubro de 2027 não terá mais nada que a gente consiga fazer melhor que a inteligência artificial. É por isso que o Sam Altman, o Elon Musk, defendem a tese de uma renda universal. Porque se as coisas continuarem como estão indo, nós não teremos mais função no planeta Terra. E aí vem o próprio raciocínio aí das 3 leis da robótica do Asimov, que depois ele criou as leis 0. Então são as 4 leis da robótica que tentam nos proteger. Só que a gente já perdeu para a gente mesmo. Porque quando eles propuseram, as Big Techs propuseram ano passado, em 2024, de dar uma parada na evolução da IA, isso no final do dia não é possível. Porque se os Estados Unidos parar, a Rússia vai continuar, a China vai continuar, Israel vai continuar, a Índia vai continuar, quem continuar vai dominar. Então, não dá mais para parar. É um caminho sem volta. E aí, o problema é que quem está treinando as inteligências artificiais? Nós, humanos. E nós, humanos, no geral, somos ruins. A gente mente. É lógico que você, eu e a sua audiência aqui, nós somos pessoas de bem. Mas, infelizmente, tem muita gente ruim, que mente, que engana, que trapaceia, e a inteligência artificial está aprendendo com isso. Então, mesmo a gente tendo as leis da robótica, do Asimov, que deveriam ser para nos proteger, na prática,
dificilmente vai conseguir nos proteger. E aí isso já remete ao marco legal da inteligência artificial. Que eu já li todas as revisões que foram feitas e nenhuma versão arranca para nos atender o que a gente precisa. Porque o marco legal da inteligência artificial está focando, primeiro que não tem isso experts em inteligência artificial ajudando a escrever o marco legal da IA. Então, quem está escrevendo são pessoas que não têm know-how para escrever o marco legal da inteligência artificial, e por esse motivo, a principal função do marco legal da inteligência artificial é a limitação. Então, imagina o seguinte, se hoje as escolas, as universidades têm receio e os professores de usar a inteligência artificial, como que o Brasil vai competir com a China, por exemplo, em que lá eles mudaram as leis do país para incentivar a evolução da inteligência artificial e as crianças já aprendem inteligência artificial a partir dos 5 anos de idade. Então, a gente já perdeu, a gente nem arranca mais com Estados Unidos, com China, com Coreia do Sul, com Israel, com Rússia. Agora a gente é seguidor. Protagonista, a gente não tem mais como a gente ser protagonista, infelizmente, no Brasil. Realmente é uma coisa de assustar, se não fosse de apavorar, né? O doutor Juan, só para a gente ir finalizando, vamos lá. Quais os segmentos que podem ou serão engolidos nos próximos 2, 3 anos? Nós já falamos de marketing, nós já falamos de vendas. Marketing, vendas, o direito, a advocacia. Vou contar uma historinha para você. Eu comprei um imóvel e parte do imóvel eu financiei. E aí você sabe, quando você vai fazer o financiamento no banco, né? Infelizmente a gente tem banco, companhia aérea, plano de saúde e telefonia odeiam os clientes. Esses segmentos literalmente odeiam os clientes. O que eles puderem fazer para ferrar os clientes, eles vão fazer. Então, eu peguei o contrato do banco e eu criei um agente de inteligência artificial para me dizer o que daquilo ali eu não era obrigado a fechar, porque eles querem te empurrar seguro, plano de saúde, um monte de coisa, cartão de crédito. E aí, eu criei um agente de inteligência artificial para analisar o contrato para mim e me falar, usando leis, usando jurisprudências, o que eu não era obrigado a utilizar e me dar um contraponto de forma irrefutável para eu voltar com o banco e mostrar o que eu não precisaria ter. E aí o banco, ok, mudou o contrato, ajustou, e beleza, toquei ficha. E aí, esses tempos, nas minhas viagens de palestras e workshops de inteligência artificial que eu dou pelo mundo, eu conheci um pessoal em Porto Alegre, que eles têm uma empresa, de fato, uma startup, deve ter 2 anos, não mais do que isso, e se eu não me engano, eles já estão faturando 15 milhões por mês com isso. Sou muito fã desses moleques aí. E aí, eles me falaram, o que eles fazem? Eles analisam contratos de tudo que é tipo, e eles se remuneram com o que eles fazem, geram de economia no pagamento dos financiamentos, de carro, imóvel, sei o que for. E aí eu mandei para ele meu contrato, para ele analisar, e ele voltou comigo e disse, Juan, tu é advogado? Eu falei, não sou. Mas algum advogado te orientou nesse contrato? Eu falei, não. Cara, a nossa empresa existe há 2 anos e pela primeira vez, é a primeira vez que não tem o que a gente fazendo um contrato aqui. E aí, eles falaram, quem fez isso para ti? Eu falei, a IA. Então, ou seja, de exemplos como esse, eu posso dar vários. Então, assim, eu hoje, nenhum projeto que eu faço, eu preciso de advogado. Nenhum eu preciso de advogado para fazer um contrato para mim. É lógico, eu tenho advogado para outras questões. Então, o que eu diria?
Hoje no Brasil tem cerca aí de 1,5 milhão de advogados. Daqui a 3 anos vai sobrar 1.500 advogados no Brasil. É isso que vai acontecer. Contador é outro assim. Não tudo que é tarefa, tudo que é profissão, que é repetitiva, não tem mais por que usar. O que acontece? Eu posso chegar num curso que você for fazer comigo, em 2 dias, em 16 horas, eu ensino você a criar um multiagente de inteligência artificial que vai ser treinado com absolutamente todas as leis do Brasil, todas as regras fiscais, contábeis da Constituição brasileira, e vai ter, eu conecto ele para ele ficar se autoalimentando e retroalimentando 24 horas por dia. E aí, com isso, eu ensino qualquer pessoa a criar um multiagente de IA que vai ser melhor do que todos os contadores e contadoras juntas do Brasil. Então, não vejo função, né, para advogado, para contador, para jornalista. Infelizmente, na realidade, eu não consigo ver a médio prazo quem vai sobrar. No final do dia é isso. Perfeito. E para a gente ir finalizando, ficou muito bem claro, né? Assim, é algo, como se diz, assustador, mas o que o doutor diria para um executivo ou um líder para os próximos 2 anos? Um diretor, um executivo de empresa, um C-level, enfim. A primeira coisa, quando usar o micro-ondas, agradeça o micro-ondas. Porque quando as máquinas dominarem, eles vão lembrar, essa pessoa era educada, vou poupar ela. Brincadeiras à parte, eu diria para dominar imediatamente os 5 níveis da inteligência artificial. Quem não dominar imediatamente os 5 níveis da inteligência artificial, quais são eles? Qual é o nível 1 que eu chamo de nível jardim de infância? Desculpa, é o nível BB. É dominar engenharia de prompt e como usar pelo menos 15 LLMs ou 15 IAs generativas. Porque 99% das pessoas acham que inteligência artificial é ChatGPT. ChatGPT é um modelo de linguagem de mais de 15 mil que existem. Então, eu só estou pedindo para dominar 15 de 15 mil. Então, o nível BB, que é o nível 1, é saber como e quando usar ChatGPT ou da OpenAI, ou Gemini do Google, ou Claude da Anthropic, ou Perplexity, ou Kimi, ou DeepSeek, ou Queen, ou Bedrock da Amazon, ou Grok da Tesla, ou Llama da Meta, ou Mistral, ou Nemotron da NVIDIA. Quer dizer, por quê? Porque não tem o melhor, tem o mais adequado para cada contexto de uso. Então, isso é nível 1, que eu chamo de nível BB. Qual que é o nível 2? É saber desenvolver assistentes de inteligência artificial, que são assistentes ultra especialistas para resolver tarefas simples, como esta de fazer um contrato de analista de contratos. Ou seja, você acaba unindo a inteligência humana com a inteligência artificial e criando uma inteligência aumentada. Você usa um assistente de IA para ser uma extensão das suas habilidades humanas. Depois a gente vai para o nível 3, que é saber fazer as automações com inteligência artificial. Que aí é saber criar um agente de IA, usando ManyChat, Typebot, Make, Flowise, Zapier, N8N, por aí vai. Que são aqueles atendimentos que a gente faz no Instagram, automatizado, no WhatsApp, em site e por aí vai. Depois a gente vai para o nível 4, que é a construção dos sistemas de inteligência artificial, que são sistemas mais robustos. E depois a gente vai para o nível 5, que aí é a construção dos agentics, e aí saindo da IA generativa, indo para a IA aplicada, até porque existem 39 tipos de inteligência artificial,
e 99,99% das pessoas acham que só existe IA generativa, mas são 39 tipos. Então, eu trabalho com IA aplicada, que hoje é a mais avançada do que existe hoje no planeta Terra, lógico. A gente tem a IA neuromórfica, que é a IA que conecta com o cérebro, a gente tem a IA quântica, mas essas são inteligências artificiais que não existem na prática ainda porque não tem infraestrutura tecnológica para rodar, é só em conceito. A inteligência artificial mais avançada que existe na prática hoje é a IA aplicada. Então, basicamente, o nível 5 é construir hiperautomação usando inteligência artificial aplicada em modelo RAG, que a gente chama, para justamente gerar a hiperpersonalização. Porque daqui para frente, ninguém mais vai querer receber o e-mail marketing, que é igual para todo mundo. As pessoas querem receber um e-mail marketing de forma personalizada, o que faz sentido para cada um. A mesma coisa para WhatsApp, para push notification, para post no Instagram. As pessoas querem que apareça na sua timeline conteúdo que faça sentido de forma hiper personalizada individualmente para cada pessoa. E sem inteligência artificial não tem como fazer isso. Então, basicamente, essa é a minha dica. Se você quer continuar minimamente tendo espaço no mercado de trabalho, no mínimo, domine os 5 níveis da inteligência artificial até dezembro de 2025, porque dali para frente não vai adiantar mais. Perfeito, perfeito, perfeito. Doutor, que prazer trocar esse bate-papo, né? Agradeço muito o seu tempo. Eu sei que você tem uma agenda agora extremamente apertada até final do ano, né? Agradeço aí de abrir a sua agenda, né? Eu deixei no bate-papo aqui os seus contatos, tá? Eu deixei aqui o site, então quem quiser entrar em contato aqui, tem até um contato do site, que é um WhatsApp. Eu posso colocar que está no site? Pode colocar, que é da minha empresária, ela que me vende nas palestras. Isso. É a Zana Andréia. Só entrar em contato com a Zana Andréia. Isso, então tá aqui o contato do Dr. Juan, tá? Então, novamente, e deixa eu sempre faço, né, para os meus convidados, uma dica de livro sobre inteligência artificial. Olha, eu não vou deixar dica de livro, porque qualquer livro que terminou de ser escrito hoje, amanhã vai estar obsoleto. Mas sim, procure, como eu sou conselheiro da Rede de Líderes Digitais do Brasil, entre no site da Rede de Líderes do Brasil, Rede de Líderes Digitais, e lá procure meu artigo, que é Gaia 12, que é GAIA 12. Lá eu mostro de forma absolutamente detalhada, o que todos os empresários e empresárias precisam saber para se prepararem para o que vem pela frente com a inteligência artificial. Rede de Líderes Digitais. Beleza. Eu posso pegar esse artigo e colocar disponível aqui na descrição? Pode. Beleza, perfeito. Doutor, gratidão pelo bate-papo. Se deixar, a gente fica até a infinidade aqui para a gente trocar ideias sobre o assunto. E que o doutor é um exímio conhecedor, né, de inteligência artificial. E eu agradeço pelo tempo. Imagina, é um prazer aí tá compartilhando o que a gente estuda todo dia. Não tem um dia sequer que a gente não estude e tente aprender com inteligência artificial. E é sempre um prazer estar falando sobre esses temas que, para mim, é o meu dia a dia. Então, o que a gente puder contribuir aí para o conhecimento das pessoas, para mim, é sempre um prazer. Doutor, obrigado. Até uma próxima. Quem sabe, num futuro próximo, fazer um curso do doutor. É isso aí. Maravilha. Forte abraço. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.